A paz do Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos. Aqui quem fala é o vosso irmão Odair José. O texto de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, 17 e versículo 18. Iremos estudar um pouco hoje sobre a separação espiritual do crente. Vamos ler o texto. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus diz: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 17. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O conceito de separação do mal é fundamental para o relacionamento entre Deus e o seu povo. Segundo a Bíblia, a separação abrange duas dimensões, sendo uma negativa e a outra positiva. A separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, a justiça e a palavra de Deus, acerca-se de Deus em estreita e íntima comunhão, mediante a dedicação, a adoração e serviço a Ele. Primeiro, no Antigo Testamento, a separação era uma exigência contínua de Deus para o seu povo. O povo de Deus deve ser santo, diferente e separado de todos os outros povos, a fim de pertencer exclusivamente a Deus. Uma principal razão porque Deus castigou seu povo com o deserto, o desterro na Ásia e Babilônia, foi o seu obstinado apego à idolatria e ao modo pecaminoso de vida dos povos vizinhos. Segundo, Deus ordenou a separação entre o crente e o sistema mundial corrompido e a transigência ímpia. Aqueles que na igreja pecam e não se arrependem de seus pecados, os mestres em igreja ou seitas falsas que aceitam erros teológicos e negam as verdades bíblicas. Terceiro, nossa atitude nessa separação do mal deve ser o ódio ao pecado, a impiedade e a conduta de vida corrupta do mundo. Oposição à falsa doutrina, amor genuíno para com aqueles de quem devemos nos separar, temor de Deus aos nossos aperfeiçoarmos na santificação. Qual o nosso propósito para a separação do mal? Vem essa pergunta. É que nós, como povo de Deus, perseveremos na salvação e na santidade. Vivamos inteiramente para Deus como nosso Senhor e Pai. Confessamos o mundo incrédulo da verdade e das bênçãos
do Evangelho. Que nós venha convencer o mundo incrédulo com a verdade e das bênçãos do Evangelho, que traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. Quando corretamente nós separamos do mal, o próprio Deus nos recompensará, acercando-se de nós com sua proteção, sua bênção e seu cuidado paternal. Ele prometeu ser tudo o que um bom pai deve ser. Ele será nosso conselheiro e guia. Ele nos amará e de nós cuidará como seus filhos. O crente que deixa de separar-se da prática do mal, do erro, da impureza, o resultado inevitável será a perda da sua comunhão com Deus, da sua aceitação pelo Pai e de seus direitos de filho. No versículo 16, que diz: o templo de Deus com os ídolos. Paulo aqui apresenta um forte argumento no sentido de um crente nascido de novo, sendo o templo de Deus e do Espírito Santo, não pode ser habitado por demônios. Os ídolos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, representavam demônios. Logo, a pior forma de profanação no Antigo Testamento era colocar ídolos no próprio templo de Deus. Semelhantemente, nunca devemos profanar nosso corpo, a habitação do Espírito Santo, permitindo aos demônios ter acesso. Que Belial aqui refere-se a Satanás, no versículo anterior, que diz: e que concordância há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Embora um espírito imundo não possa habitar lado a lado com o Espírito Santo num verdadeiro crente, pode haver circunstância que um espírito maligno haja num indivíduo cuja conversão esteja em mancha, não estando ele ainda plenamente regenerado pelo Espírito Santo. A conversão pode às vezes envolver a expulsão de demônios de uma pessoa que sinceramente deseja seguir a Cristo, mas que está enfrentando problemas maiores com certos pecados, até ser aniquilado aquele poder ou controle demoníaco. A pessoa não poderá experimentar uma salvação plena e completa e assim se tornar-se templo de Deus. A separação espiritual do crente traz para si experimentar, ter a experiência e ter a certeza da salvação quando o crente ele se separa da corrupção do mundo, se separa dos ídolos que o mundo se prostra e se reverencia, as práticas, o falso evangelho que vem destruindo a mente e corrompendo a verdadeira salvação na vida do crente. Que o crente ele não experimenta a salvação se não for verdadeiramente se entregar de coração e de alma e se não for liberto. Somente uma conversão verdadeira e sincera diante de Cristo, aí o Espírito Santo começa a regenerar uma nova vida naquele coração, e aquela vida vai trazer fruto dignos de louvor ao Senhor.
Como ele diz aqui no versículo 18: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nossa, que exaustivo.